Colossenses capítulo 4, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar seus escravos. Lembre-se que vocês também têm um Senhor no céu. Os senhores de escravos deveriam prover o que era justo e sensato. Semelhantemente, hoje, os patrões devem pagar salários justos e tratar seus empregados de maneira sensata. Os líderes devem cuidar de seus voluntariados e não abusar dele. Se você tem responsabilidade sobre outros, assegure-o de fazer o que é justo e sensato. Você prestará contas a seu mestre no céu. Versículo 2. Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Você já se cansou de orar por algo ou alguém? Paulo diz que devemos perseverar no orar e vigiar. A nossa persistência é uma expressão de fé que temos de que Deus responde às nossas orações. A fé não deve morrer, mesmo que as respostas venham lentamente, porque a demora pode ser o modo de Deus realizar a sua vontade em nossa vida. Quando você se sentir cansado de orar, saiba que Deus está presente, sempre ouvindo, sempre respondendo. Talvez não do modo que esperamos, mas do modo que Ele julga ser o melhor para cada um de nós. Versículo 3. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, para tratar dos segredos de Cristo. Pois é por causa desta mensagem que estou na cadeia. O mistério de Cristo são as boas novas da salvação, que é concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o enfoque da vida de Paulo foi falar aos outros a respeito de Cristo, explicando e pregando a respeito desse mistério maravilhoso. Versículo 4. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Paulo pediu oração para que pudesse proclamar claramente as boas novas a respeito de Cristo. Nós podemos pedir oração para fazer o mesmo, não importa a abordagem que utilizemos no evangelismo, seja enfatizando o estilo de vida e o exemplo ou construindo relacionamentos. Nunca devemos obscurecer a mensagem do Evangelho. Versículo 5. Sejam sábios na sua maneira de agir, como os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com ele. Devemos ser sábios em nossos relacionamentos com os não cristãos, tirando o maior proveito de nossa oportunidade para falar-lhes das boas novas, da salvação. Quais são as oportunidades que você tem? Versículo 5. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Ao falar aos outros a respeito de Cristo, é importante sermos sempre gentios naquilo que dizemos. A despeito de estarmos levando uma mensagem importante e necessária, perderemos a nossa eficácia se não formos gentios. Da mesma maneira, se gostamos de ser respeitados, devemos respeitar aos outros se quisermos que ouçam aquilo que temos a dizer. Versículo 7. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador e fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Tíquico era um representante pessoal de Paulo e provavelmente o portador das cartas aos Colossenses e aos Efésios. Ele acompanhou Paulo ao Jerusalém
com a oferta para a igreja. Atos capítulo 20, versículo 4. Versículo 8. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Versículo 9. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Versículo 10. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem se ele passar por aí. Aristarco foi um Tessalonicenses que acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária e estava com Paulo na revolta ocorrida em Éfeso. Atos 19, 29. Ele e Tíquico estavam com Paulo na Grécia. Atos 24. Aristarco foi para Roma com Paulo. Atos 27, 2. Marcos participou do início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos 12, 25. Mas abandonou no meio da viagem por razões desconhecidas. Atos 13, 13. Barnabé e Marcos eram parentes. Quando Paulo se recusou a levar Marcos em outra viagem missionária, Barnabé e Marcos viajaram juntos para pregar as boas novas. Atos 15, 37 a 41. Marcos também trabalhou com Pedro. Atos 12, 12, 13. 1 Pedro 5, 13. Mais tarde, Marcos e Paulo se reconciliaram. Filipenses 1, 24. Marcos escreveu o evangelho que traz seu nome. Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Epáfras fundou a igreja de Colosso. Seu relatório para Paulo em Roma fez com que o apóstolo escrevesse essa carta. Epáfras foi um herói da igreja de Colossos, um dos crentes que ajudou a manter a igreja unida apesar das crescentes dificuldades. Suas orações sinceras pelos crentes mostram seu profundo amor e preocupação por eles. Laodiceia estava localizada a alguns quilômetros a noroeste de Colossos. Hierápolis ficava aproximadamente 80 quilômetros ao norte de Laodiceia. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas manda saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Arquipo. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isso. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Lucas passou muito tempo com Paulo, não somente acompanhando na maior parte da terceira viagem missionária, mas permanecendo com ele na prisão em Roma. Lucas escreveu o evangelho que traz o seu nome e o livro de Atos. Demas foi fiel durante algum tempo. Entretanto, abandonou Paulo porque amava o presente século. 2 Timóteo
4:10. Os primeiros cristãos se reuniram frequentemente em casas. Não era comum edifícios dedicados à igreja até o 3º século. Alguns sugerem que a carta a Laodiceia possa ser o livro de Efésios, porque a carta aos Efésios circulou por todas as igrejas da Ásia Menor. Também é possível que houvesse uma carta especial aos laodicenses, na qual não temos nenhum registro. A carta de Paulo a Filemão foi também endereçada a Arquipo. Paulo chamou de companheiro de lutas. Ele pode ter sido um soldado romano que se tornou membro da igreja de Colosso, ou pode ter sido filho de Filemão. Paulo encorajou Arquipo a realizar a incumbência que havia recebido do Senhor. Existem muitas maneiras de deixarmos o nosso trabalho inacabado. Podemos facilmente nos desviar moralmente. Podemos nos tornar exaustos e parar. Podemos ficar desequilibrados e desistir, ou podemos nos desinteressar e deixar que outros o façam. Devemos ter o cuidado de cumprir as tarefas que Deus nos deu, concluindo o trabalho que recebemos. Paulo geralmente ditava suas cartas a um secretário ou amanuense, mas frequentemente as concluía com uma pequena nota do seu próprio punho. Isso garantia aos destinatários que falsos mestres não estavam escrevendo cartas em nome de Paulo. Essa característica também dava às cartas um toque pessoal. Para entendermos a carta aos Colossenses, precisamos saber que a igreja estava enfrentando pressões de uma heresia que prometia uma vida espiritual mais profunda por meio do conhecimento secreto, uma forma primitiva de gnosticismo. Os falsos mestres estavam destruindo a fé em Cristo, minando o ensino da humanidade e da divindade de Cristo. Em Colossenses, Paulo deixa claro que somente Cristo é a fonte da nossa vida espiritual, a cabeça do corpo, do qual os crentes são os membros. Cristo é o Senhor, tanto do mundo físico quanto do espiritual. O caminho para a vida espiritual mais profunda não passa pelo cumprimento de deveres religiosos, por algum conhecimento especial ou por segredos. A vida espiritual só depende de uma união clara com o Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos deixar que qualquer coisa se coloque entre nós e o nosso Salvador.